Me fala uma coisa, pensando em produtores grandes, produtores pequenos, produtores com escala, produtores com menos escala, ou sem escala, né? Você vê uma preocupação diferente em custos? Como é que eu posso dizer assim? Você vê, por exemplo, assim, um grande produtor que tira 15, 20, 30 mil litros de leite, ele tem preocupações diferentes daquele que tem 300, 400, 500 litros? Sim, ele tem preocupações diferentes, até porque normalmente esse produtor maior, com esse volume que você está falando, ele já tem um olhar mais gerencial e ele já tem entendimento maior do montante de capital que ele tem empatado naquilo. Eu acho que o que você me perguntou seria mais quais são os setores que diferenciam, né? Porque se a gente pegar um produtor normalmente menor de escala, e aí eu volto a repetir, né? Não é o volume da produtividade, sim da escala. Normalmente esse produtor é mais familiar, ele está mais ligado ao negócio, então às vezes o impacto da mão de obra, a despesa, né? Vamos falar assim que a gente comentou hoje, o custo que ele tem, o gasto ali com a mão de obra, é menor, é menos impactante, porque ele não é tangível. O produtor não pega todo mês ali e fala, vou pagar R$ 2.500 de salário para mim. Então o gasto com mão de obra não impacta tanto dentro desse negócio. Por outro lado, o produtor que está tendo uma escala muito grande, ele dilui normalmente o gasto com mão de obra dele no volume de leite. Então os dois têm que olhar para o gasto com mão de obra, mas de maneiras diferentes. Como um vai diluir esse gasto, como o outro vai diluir esse gasto, são de maneiras diferentes. Então sim, mão de obra é uma das coisas que mais diferencia o pequeno do grande produtor, né? Custo fixo, independente aí do tamanho que esse produtor ele tem que olhar para custo fixo para diluir isso no volume de leite dele produzido. Então, se o produtor é um produtor de 100, 200, 300 litros de leite, não adianta ele querer comprar um trator de 300 mil, que normalmente não vai aumentar o volume de leite dele e diluir esse custo dele. Ponto, né? Exatamente. Então tudo pode ser um sonho desse produtor comprar um trator de 300 mil, e quem sou eu para frustrar um sonho? Né? Mas esse sonho tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser diluído em outras coisas. Né? Então sim, cada fazenda, eu gosto de falar, Daniel, não no tamanho do produtor, mas em que nível esse produtor está de gestão. Às vezes a gente começa a assistir um produtor pequeno, né, de 200, 300 litros de leite, e esse produtor precisa aprender se encaixa, gestão, para depois encontrar os gargalos dele e saber aonde trabalhar. E o produtor grande da mesma maneira, se ele nunca olhou para isso, se ele sempre foi um cara que só injetou dinheiro ali, às vezes ele vive disso a vida inteira, mas nunca entrou dentro dos números dele para entender, né, aonde ele pode atuar, esse produtor precisa começar da base. Os dois produtores têm que entender primeiro caixa, o básico, o custo operacional efetivo, custo operacional total, para depois a gente entrar dentro de cada indicador, de benchmark e entender cada fazenda para onde ela tem que ir. Tá? Mas hoje, basicamente, a gente vê algumas inversões, né, de preocupações dos grandes produtores. Os grandes produtores eles estão empatando mais capital em estrutura. Isso também traz um gasto maior com energia e combustível, porque é um dos pontos que sobe quando você confina gado, quando você aumenta o seu gasto com estrutura. Então, pontos de energia e combustível são importantes para os grandes produtores, não tão importante assim para os pequenos, que não têm tanta estrutura. Tá? Então, são coisas que a gente precisa olhar diferente dependendo do volume e da estrutura de cada um. Assim como eu já falei da mão de obra, o concentrado vai estar muito mais ligado ao poder de compra desse cara, né? No pequeno produtor, realmente ele tem que olhar para o concentrado em normalmente é como comprar melhor e usar melhor, porque o recurso dele é realmente mais caro unitariamente falando em relação ao cara grande que compra volume, que faz escala. Então, eles têm que trabalhar de maneiras totalmente diferentes. Entendi. Me diz assim, ó, eu vejo também da seguinte maneira, você pega, por exemplo, um pequeno produtor com baixa escala e você pega, ele tem trator, igual você falou. Normalmente você pega o cara mais tecnificado, ele tem trator, tem tudo para poder ajudar, né? E automaticamente, eu não vou nem falar da depreciação, mas eu vou falar o tanto que ele gasta de manutenção de máquinas e o que ele gasta com combustível, até às vezes para o próprio colaborador dar umas voltas, né?
Eu peguei uma fazenda que era até de corte, que a gente dava assistência. Na hora que eu vi, o funcionário estava dando volta na fazenda inteira. Tava, tudo que tinha que fazer na fazenda, ele fazia de trator. Inclusive de ir para uma fazenda para outra. Então você imagina o gasto que não dava de combustível de um negócio desse, né? Você vê da mesma maneira que às vezes o pequeno produtor, que é muito tecnificado, às vezes com um galpão menor, mas que tem trator, tem tudo para poder fazer a parte de fornecimento de silagem e tudo mais, ele também está impactando mais do que o normal na casa dele? O investimento, todo produtor tem que equalizar o investimento dele, tanto em máquina, benfeitoria, com aquilo que ele vai ter de escala de produção. É basicamente isso. Diferença tem? Tem. Mas os dois têm que olhar para isso. Não adianta um produtor de 300 litros de leite comprar um trator de 200 e tantos cavalos, duplado atrás, que não vai fazer nada com aquilo dentro da fazenda, nem manobra na beira do coxo. Fiz um composto para 20 vacas, mas aí eu usei telha, brasilite, madeira até as coisas melhorar.